que essa montanha pode ser uma nação. E nós podemos fazer algumas comparações aí com diversos versículos, e pode ser uma nação, uma grande nação, uma grande potência, porque, por exemplo, hoje em dia, principalmente o Brasil, né? O Brasil gira em torno dos Estados Unidos. Lembro da década de 65 a 80, né? O Brasil girava em torno da Europa. Tudo era Europa. Era Itália, era França, Inglaterra, né? Tudo era Europa. Depois começou a gerar em torno da América. Hoje em dia ninguém nem fala mais nada. Por exemplo, os cantores antigamente eram franceses, italianos, né? Depois de um certo tempo é tudo em torno da nação americana. E na verdade é uma grande potência, uma potência extraordinária, né? Poder da bomba, tudo está na mão deles, né? Bom, pode ser também essa potência que cairá. A terceira trombeta diz que o anjo tocou a trombeta e caiu a terça parte dos rios, sobre a terça parte do rio, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como uma tocha. E o nome dela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou amarga em absinto, e muitos morreram por causa dessas águas, porque as águas se tornaram amargas. Pegando aí muitas referências, por exemplo, o capítulo 8, 10 e 11, nós lemos Jeremias 9, 13, mas Deuteronômio 29, 18 tem uma referência interessante a respeito dessas águas amargas, como um castigo de Deus sobre as pessoas, fazendo referência exatamente ao absinto, ou ervas venenosas, como um castigo de Deus. Assim como a montanha ardente pode simbolizar poder político, uma estrela pode simbolizar aqui um poder religioso, porque o poder religioso está caminhando paralelo com o poder político, poder religioso. Aliás, no capítulo 13, depois vocês vão ver isso, fala das duas bestas, que é exatamente o poder político e religioso. Uma besta que sobe do mar, que representa povos e nações, e a besta que sobe da terra, que representa o poder político, religioso, uma besta, enfim, as duas coisas se fundindo. Aqui pode ter essa semelhança, porque assim como a montanha ardente pode simbolizar o poder político, uma estrela pode simbolizar o poder religioso, que descamba. E existe um poder religioso crescente no nosso meio, que distancia cada vez mais de Deus, e atrai cada vez mais as pessoas. Por isso nós temos que tomar cuidado. Vai me lembrar de David Wilkerson, no ano de 67, 68, Deus deu uma revelação tremenda para ele, sobre 5 calamidades que caíam na terra. E dentre as calamidades que caíam na terra, ali está escrito a respeito de uma igreja apóstata, um cristianismo apostatado, que ia crescendo, crescendo e tomando a terra inteira, mas era um cristianismo apostatado. E esse cristianismo apostatado, onde a gente abre os olhos, pastor, nós vemos esse cristianismo apostatado, e até mesmo no nosso meio. Até mesmo no nosso meio nós precisamos tomar cuidado, porque tem muita coisa estranha, com nome de crente, com jeito de crente, a paz do Senhor de crente, até língua estranha de crente, mas não tem nada do céu. Então essa semente do anticristo que vai crescendo, e esse poder religioso cresce, e a terrível consequência dessa queda é o envenenamento dos rios, das fontes de água. E você pode pegar isso aqui tanto literal
como simbólico, porque o próprio texto dá. E água na Bíblia, o que é? Palavra. Água na Bíblia é palavra. E quantas pessoas, lamentavelmente, hoje, já com um desvio exacerbado da verdade. Por exemplo, a teologia relativa mesmo, que diz que Deus não é tão poderoso assim. Que Deus aprende com os homens. Deus aprende com os homens. Deus não sabe tudo. Então Deus vai evoluindo com os homens, com a natureza. Tem uma pessoa famosa aqui no Brasil que defende essa teologia. Não vou ficar citando nome aqui, porque até que a gente está aqui, online. Mas o negócio é sério. Tem gente querendo mudar a Bíblia. Enfim, são teologias estranhas. E também o problema do desvio da teologia liberal. Teologia liberal, do neomodernismo e, vamos chamar agora de pós-modernismo. Pós-modernismo é uma coisa terrível. É a teologia relativista, ou o pensamento relativista, que nada é verdade. A verdade para você pode ser para você, para o local onde você vive, para o bairro onde você vive, o país, mas não é a verdade para outro lugar, para outro país. Verdade relativa. Tudo isso pode fazer parte dessa montanha e simbolizar exatamente essa vida que nós já estamos vivendo. Nós temos aqui o prenúncio de grandes heresias e a própria oficialização da religião do anticristo, porque tudo está relacionado com a religião. Então essa terceira trombeta aqui é algo para a gente pensar demoradamente e fazer pontes. A quarta trombeta diz que o anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Dessa quarta trombeta, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse nem dia e nem noite. Então você imagina a catástrofe que estaria ou estará acontecendo. Mas tem a visão literal, a interpretação literal, a interpretação simbólica, que as trombetas procedentes mostram, primeiramente, Deus julgando a glória do homem, e depois a ruína de uma potência política, que provoca muita confusão social com essa terceira trombeta, a queda de potências e assim por diante, e apostasia geral. Mas essa quarta trombeta parece anunciar juízos de Deus sobre governos e dirigentes da terra, e fala aqui da terça parte da terra, terça parte do mundo. A sua autoridade é obscurecida e os povos submetidos ao seu poder são mergulhados nas trevas. Por 9 vezes, do versículo 7 ao versículo 13, vocês podem observar aí, nós encontramos a expressão a terça parte. 9 vezes. A terça parte. Terça parte da terra sendo destruída, acabada. Nós não sabemos qual será, em onde está essa, mas a terça parte. Quer dizer, é uma destruição gigantesca. E assim vemos que essas 4 primeiras trombetas introduzirão juízos tremendos, grandes juízos sobre a terra. Agora, quando vai acontecer isso? É uma pergunta que precisa de uma resposta. Isso vai acontecer enquanto a igreja estiver aqui? Para alguns, sim. Mas para a nossa visão escatológica, pré-milenista, pré-tribulacionista, isso vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 diz: não quero pôr em mãos se sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Depois começa a descrever a respeito da trombeta. A trombeta soará,
E os mortos em Cristo ressuscitarão, depois nós que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olho, mediante o toque da última trombeta. Aleluia. Então, certamente, a igreja já estará no céu, arrebatada, nós estaremos com o Senhor, porque isso aqui faz parte da grande tribulação. Nós temos a divisão de tribulação e grande tribulação. E segundo a nossa visão, a igreja não passará pela grande tribulação. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos na face da terra. Então, após o arrebatamento da igreja, o mundo será dominado pelo espírito do erro. Alguém pode dizer, mas o espírito do erro já não está aí? Está sim. Mas, nessa ocasião, é uma ascendência dominante. E desde a abertura do primeiro selo, no capítulo 6, seguem-se guerras, fome, peste, catástrofes, e o grande pânico que surpreende o mundo e vai arruinando as coisas até as suas bases. Aliás, aqui no capítulo de número 6 do Apocalipse, nós temos aqui no versículo 14, o versículo 8, melhor dizendo, olha o que diz aqui: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele chama-se Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Eu parei nessa última partezinha assim, e com as feras da terra, porque as catástrofes anunciadas aqui são extraordinárias, vai muito além do que está acontecendo hoje. Mas essa palavra feras da terra vem da expressão grega terion, que seria uma fera propriamente dita, uma fera selvagem, um animal, uma besta com poder brutal. Mas essa palavra terion, que está aqui no diminutivo do grego, fala de uma pequena besta, de um animal perigoso que sai de dentro da terra. Pequenas feras da terra. Vai se pensar, né? Vai ser de coronavírus aí, não sei não. Bom, não vou dizer que é ele, mas assim, um negocinho pequenininho, né, que sai da terra. Tantas coisas que estão acontecendo, mas mesmo assim isso é um sinal. Isso é um sinal. Nós estamos vivendo aqui tempos para se pensar. Então o Apocalipse, capítulo 6, segue guerra, fome, peste, catástrofe e grande pânico que surpreende o mundo. Vem então os 4 juízos que atinge a terça parte dos homens e da terra. Então neste momento, João vê aí no texto uma águia ou um anjo, tem uma confusão de tradução ali, voando pelo meio do céu para anunciar os 3 ais que ainda devem ferir os habitantes da terra. E à vista de Deus, o mundo é apenas uma massa putrefata, madura para o juízo. E o juiz de toda a terra é assistido pelos seus santos nessa ocasião. E ele e vai usar a seriedade até o final do reino do anticristo. Porque o reino do anticristo esse tempo do anticristo é a sua atacada final. Então nessa ocasião aqui nós temos como já anunciamos, nós temos aqui na quarta trombeta esse anjo ferindo o sol, quer dizer, as
as potências da natureza sendo feridas e catástrofes acontecendo na terra. Depois vem a quinta trombeta, que nessa quinta trombeta o capítulo divide-se em duas partes, cada uma delas descrevendo juízos. No versículo 4, nós encontramos uma referência dos santos do capítulo 7. No capítulo 9, 1 e 2, nós vemos aí, por exemplo, uma estrela caindo na terra e dando a chave do abismo ou do poço a essa estrela que cai. Essa estrela que cai, nós podemos ver, por exemplo, fazer uma comparação com Lucas capítulo 10, versículo 8, Jesus falando a respeito da queda de Satanás. E ao som da trombeta, João vê essa estrela caindo. Essa estrela certamente é Satanás, segundo as referências de Isaías capítulo 14, versículo 12, Daniel 12, 3, Apocalipse 1, 20, segundo aos Coríntios 11, verso 14, diz que ali ele se transforma até em anjo de luz, né? Porque o diabo não é tão diabo assim do jeito que as pessoas pensam, né? O diabo de Monteiro Lobato é só uma utopia, né? O diabo, o inimigo, ele tem as suas estratégias de ética, comportamental, de certinho, de intelectual, de religioso. Ele tem todas essas estratégias. Então esses diabos que as pessoas ficam pintando aí, isso aí é só uma estratégia para trazer o engano. Mas aqui diz que ele recebe a chave do poço, do abismo. E se a gente estuda um pouco essa questão do abismo, abissos, ou Hades, Sheol, Geena, Hades, Sheol, Geena, inferno, é exatamente a parte inferior. Parte inferior. E na teologia veterotestamentária, você tinha uma divisão ali. Tinha o seio de Abraão e também tinha, por exemplo, Lucas 16, 19 em diante, fica bem clara essa divisão, que o rico estava no Hades e ele olhou e viu Lázaro no seio de Abraão. E quando Jesus passou pela cruz, ressuscitou, todos os santos que estavam no seio de Abraão saíram do seio de Abraão e foram transferidos para o paraíso. Inclusive, Mateus fala disso, que muitos santos ressuscitaram e entraram na cidade. Os livros falam um pouco a respeito disso. Alguns apócrifos fazem referências a esses santos, porque nós não temos essas informações que seriam tão importantes, né? Conversar com esses santos que ressuscitaram e entraram em Jerusalém, mas existem coisas que Deus não permitiu, assim como no Apocalipse nós temos os trovões ali, a voz dos trovões, o anúncio de alguns trovões que não foram revelados. É o mistério do próprio Apocalipse, coisa que nós temos no Apocalipse, que serão revelados só para a época, lá na frente, pode ser amanhã, depois, daqui 1 ano, 2 anos, não sei, mas é lá na frente. Assim, historicamente, em relação a esses santos que entraram na cidade, também tem esse detalhe. Mas a minha fala refere-se à transferência desses santos que viviam ali no seio de Abraão e foram transferidos para o paraíso. Jesus falou para aquele moço que se converteu ali, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esse Sheol, esse Hades, ficou lá um lugar de muitos demônios presos ali, perigosos, embora eles estejam por aí. O ar está infestado de demônios, mas existem demônios para horas
e momentos, assim como aqueles lá do Eufrates. E diz o texto que ele vai lá e abre a chave do abismo. Aí você imagina demônios poderosos, preparados para a época, subindo desse poço para missões específicas na terra. Imagina como não estará o mundo nessa época, ainda mais com esses demônios específicos invadindo a terra. Jesus fez referência a isso. Então esse poço